Fala pessoal, nessa aula vamos analisar a arquitetura de um processador de uso geral que pode ser utilizado na resolução de qualquer problema computacional e não apenas no cálculo do fatorial de um número como a gente viu na última aula. Existem várias abordagens para construir um processador de uso geral. Na que é mais empregada, o processador é formado basicamente por duas grandes unidades funcionais. A unidade operacional, que é chamada de seção de dados, e a unidade de controle, que é chamada de seção de controle. A unidade operacional é formada pelos circuitos que realizam o processamento dos dados, propriamente dito, e onde também são armazenados temporariamente os dados para serem processados. Essa unidade ela pode ser subdividida em duas outras, a unidade lógica e aritmética, a ULA, onde as instruções são efetivamente executadas, e um conjunto de registradores de uso geral chamado de banco de registradores, onde são armazenados os dados enquanto eles estão sendo manipulados. No exemplo que a gente viu na aula anterior, a unidade operacional é o data path, que era capaz de executar somente multiplicações e as subtrações. E o banco de registradores possuía apenas dois registradores, que era o A e o B. O data path é isso tudo aqui, e também pode ser definido como a interconexão da ULA com o banco de registradores para permitir o fluxo interno dos dados e o processamento. Normalmente os dados saem do banco, passam pela ULA e o resultado retorna para o banco. Além dos registradores de uso geral, as CPUs também podem conter outros registradores que têm funções especiais. Normalmente esses registradores estão fora do banco e não são diretamente acessíveis pelo programador, mas podem ser acessíveis de alguma forma. Por exemplo, um registrador muito importante é o registrador de status do processador, PSR, de Processor Status Register. Ele contém bits de status do processador, como o bit Z do exemplo da aula anterior. Existem alguns bits de status, como o Z, o C, para indicar um carry numa operação de soma, o N para indicar um resultado negativo, o V para indicar um overflow ou um estouro matemático. Na apostila tem mais detalhes sobre cada um desses bits e como eles podem ser usados pelo processador. A unidade de controle fornece os sinais digitais que controlam o fluxo dos dados para a execução das operações realizadas no data path e em outros componentes do sistema, como as memórias externas, por exemplo. Os sinais de controle são acionados dependendo das instruções que o processador deve executar, que normalmente é expressa a partir de um programa armazenado na memória. Um exemplo prático de implementação de uma estrutura interna de um processador de uso geral é a que está mostrada aqui. Aqui temos um conjunto com vários registradores, onde as saídas alimentam paralelamente dois multiplexadores. Cada multiplexador seleciona a saída de um dos registradores e direciona para uma das entradas da unidade lógica e aritmética, onde são realizadas as operações. Cada entrada da ULA é considerada como um operando. O resultado da ULA retorna para as entradas dos registradores, mas é armazenado em apenas um deles, selecionado pelo demultiplexador de destino. Os sinais da unidade de controle selecionam os operandos da ULA, a operação a ser executada e o registrador de destino do resultado. Fazendo uma analogia com o corpo humano, o data path funciona como os músculos fazendo todo o trabalho e realizando os cálculos. E a unidade de controle seria o cérebro, informando ao data path como realizar corretamente a tarefa usando os sinais de controle. A ULA, os muxes e demuxes são circuitos combinacionais e os registradores sequenciais. No geral, toda a operação de transferência de dados dos registradores de origem passando pela ULA até o registrador de destino é realizada durante um único pulso de clock. Nessa arquitetura, todos os dados das operações executadas pela ULA vêm dos registradores. Assim, toda instrução deve indicar os registradores que serão utilizados na operação, além de informar qual a operação deve ser executada. A única forma de processar dados da memória é primeiro trazendo o dado até o banco de registradores com o uso de uma instrução chamada load, de carregar. Para armazenar algo do banco na memória, usamos outra instrução chamada store. Por isso, essa arquitetura é muito usada nos processadores comerciais e é chamada de arquitetura load store. Mas existem outras arquiteturas de processadores. Uma maior quantidade de registradores permite o armazenamento temporário de mais dados no processador.
A complexidade da unidade lógica e aritmética define a diversidade de operações básicas que o processador é capaz de executar. Essas operações formam o que a gente chama de conjunto, ou de set de instruções do processador. Quando a ULA é simples, a quantidade de instruções é pequena. Normalmente são instruções básicas, e isso faz com que o processador seja classificado como uma máquina RISC, de Reduced Instruction Set Machine, utilizada em dispositivos portáteis devido ao seu baixo consumo e alta eficiência energética, como por exemplo os processadores utilizados em sistemas embarcados. Já quando a ULA é mais complexa, o processador possui uma grande quantidade de instruções e isso faz com que o processador seja classificado como uma máquina CISC, de Complex Instruction Set Machine, como por exemplo os processadores comerciais utilizados em desktops e notebooks. Para executar um programa, o microprocessador lê cada instrução da memória, onde o programa está armazenado, interpreta essa instrução e depois executa. Esse modelo de execução de instrução é conhecido como modelo de execução de instrução de 3 ciclos, que estão mostrados nessa imagem aqui. Os ciclos são chamados de ciclo de busca, ciclo de decodificação e ciclo de execução. Esses ciclos se repetem até que todas as instruções do programa tenham sido executadas. A combinação de memória e portas de I/O com o processador é conhecida como um sistema baseado em processador, ou um sistema microprocessado. O microprocessador é interconectado à memória e às portas de I/O pelo barramento de dados, pelo barramento de endereços e pelo barramento de controle. Um barramento é basicamente um link de comunicação entre a unidade de processamento, o processador, e os outros dispositivos, como mostrado nessa figura aqui. O barramento de endereços é unidirecional e é usado pela CPU para enviar o endereço do local de memória ou dispositivo a ser acessado. O número de bits no barramento de endereço determina a quantidade de endereços que podem ser acessados na memória. Um barramento de endereço de 16 bits, por exemplo, pode acessar 2 elevado a 16, que é 65.536, ou 64K endereços. O barramento de dados é bidirecional, porque o fluxo de dados pode ocorrer da CPU para os periféricos ou o contrário. Como a gente já falou em outra aula, um microprocessador é caracterizado pela largura do barramento de dados. Um microprocessador de 8 bits, por exemplo, pode processar dados de 8 bits por vez. Se os dados consistirem em mais de 8 bits, o processador terá que subdividir a operação de 8 em 8 bits. E isso reduz o desempenho geral. Portanto, microprocessadores de 32 ou 64 bits são muito mais rápidos do que os de 16 ou 8 bits, por exemplo. Resumindo, um processador com tamanho de palavra maior pode processar dados em velocidade mais rápida em comparação com um processador com tamanho de palavra menor. O barramento de controle também é bidirecional e possui vários sinais de sincronização e status. Em relação à conexão do processador com a memória e os dispositivos de entrada e saída, existem 2 tipos de arquitetura, a arquitetura de von Neumann e a arquitetura de Harvard, como mostrado nessa figura aqui. Na arquitetura de von Neumann, as instruções e os dados estão na mesma memória física. Temos apenas um barramento de endereços e apenas um barramento de dados. Quando o conteúdo endereçado na memória é um dado, ele é direcionado para o banco de registradores do datapath. Quando o conteúdo endereçado é uma instrução, ele é direcionado para a unidade de controle para ser executada. Apenas um acesso na memória pode ser realizado por vez. Essa arquitetura é a adotada em processadores CISC, como o seu PC ou notebook. Na arquitetura de Harvard, a memória de instruções e a memória de dados são 2 dispositivos de memória separados. Existem 2 conjuntos de barramentos de dados e endereços, um para cada dispositivo, o que permite o acesso simultâneo às 2 memórias. Essa arquitetura é adotada em processadores RISC, como o seu smartphone. Bem, pessoal, com essa aula nós concluímos a introdução aos microprocessadores. Esse conteúdo está todo disponível no primeiro capítulo da apostila, que está disponibilizado no SWAP. E nos próximos encontros nós vamos tratar com mais detalhes da arquitetura de um processador. Até a próxima aula.